Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje eu segui a metodologia Noronha. O que é a metodologia Noronha? A metodologia de inverter as vídeos, tá? Porque eu tinha deixado um vídeo pronto aí para falar do nosso pré-jogo Santos e Fluminense, mas eu inverti a ordem, tá? Inverti a ordem porque aconteceram notícias fundamentais para mudanças dentro do Santos, e eu acho que essas notícias eu tenho que falar hoje, que elas aconteceram hoje, vamos conversar um pouco sobre elas. E amanhã eu vou fazer o pré-jogo de Santos e Fluminense. O vídeo tá lançado, então ele vai ser lançado tipo 7 horas da manhã, tá? Então acordou, sei lá, se vocês quiserem até que eu lance um pouco mais cedo pra vocês verem antes, tipo trabalho, fiquem à vontade para pedir, tá bom? Porque amanhã, bem cedinho, já sai Santos e Fluminense, aí você pode ver ao longo do dia aí o nosso pré-jogo, beleza? Hoje vamos falar um pouco das notícias. É claro que esse vídeo vai estar muito parecido com vários vídeos que eu já vi em outros canais aí, como eu vim de Santos, né? Eu já citei aqui do Noronha, ou o da Isabel Nascimento, Parcialmente Santista, também deve já ter gravado sobre isso, o Vanderlei Correia, que se fala de Santos, outros canais que já devem ter repercutido essas notícias, mas eu acho importante a gente dar a nossa visão, tá? E, bom, são duas grandes notícias que aconteceram hoje. Primeiramente, a gente teve uma mudança estrutural dentro do Santos. O diretor e o gerente de futebol, respectivamente o André Mazzucco e o Jorge Andrade, foram demitidos, estão fora do Santos a partir desse momento, e Dracena chega para ser o homem forte do futebol, tá? Ontem era anunciado que o Dracena ia chegar e possivelmente iria trabalhar com esses dois. Porém, basicamente a gente pode perceber que não deve ter tido clima, ou simplesmente a diretoria achou que era gente demais. E eu concordo, a gente vê hoje o CG, composto por muitas pessoas, e é difícil a gente entender quem faz cada coisa, né? Dentro do nosso CG hoje. A venda do Luan Pérez é o maior exemplo. O Pérez foi contra o vice, na época que eu acho que era o Quaresma ainda, foi contra também. E o CG todo foi a favor, então venderam o Luan Pérez. E aí a gente pensa, uau, então vamos culpar o CG. Mas quem elegeu o CG também foi o Rueda, então vamos culpar o Rueda? Então fica essa dúvida, né? Quem é que é culpado de quem tem responsabilidade pelo quê? E aí, né, provavelmente para não evitar mais um cenário disso agora no futebol, ter 3 pessoas, se demitiram 2 e se ficou um, que é o Edu Dracena, tá? Então eu vou falar um pouco sobre cada um, a passagem de cada um no Santos. Vamos ler um pouco a notícia de cada um e eu já te corro sobre aquela pessoa, tudo bem? Então bora começar isso aqui. Vamos começar claramente pela primeira notícia, que é a notícia da saída do André Mazzucco. Santos anuncia a saída de André Mazzucco, o Dracena se despede do Palmeiras. Santos anunciou nesta terça-feira a saída do Mazzucco. O executivo de futebol será substituído por Dracena, ex-assessor especial do Palmeiras. Não, pera, isso aqui não importa. O Santos comunica a mudança do departamento de futebol profissional, com a vinda de um novo profissional para o departamento de futebol, né? Respeitando o momento, o clube e André Mazzucco se acertaram em comum acordo sua saída e entenderam ser melhor encerrar a parceria para dar procedimento à nova formação do setor, de forma que o novo profissional do melhor entender. O Santos agradece serviços prestados e tudo mais. Bom, beleza, ainda não vou ler do Dracena, que é mais pra frente. Mas por que o Mazzucco, eu acho que eu tenho que falar dele? Porque o Mazzucco é um cara que é diferente do Carille. Por exemplo, se o Carille for demitido, que eu posso falar, olha, lá no começo eu falei que não tinha perfil do Santos, lembra? O Mazzucco, pra quem não lembra, foi um dos poucos que defendi quando veio. Por que eu defendi o Mazzucco, né? Porque ele era conhecido por trazer nomes diferentes, por ser um cara estudado, por ser um cara que achou o Cano, achou o Benítez. Lá no Vasco ele achou vários nomes, né? Lembram? Que eu falava na América do Sul, e achou mesmo, vocês podem procurar isso, às vezes muitos não deram certo, mas ele achou promessas. E eu achava que ele poderia ser o cara que ia vir para a América do Sul e trazer nomes diferentes para o Santos. Eu achei que ele ia ser o cara criativo que ia fazer isso. Mas no fim não foi. Com o André Mazzucco, o Santos, se eu não me engano, trouxe o Moraes, né? Se eu não me engano, ainda pega já a parte do Mazzucco. Moraes, Bosa, Marcos Guilherme, Zanocelo. Depois traz o Lacava, que eu acho que é uma boa contratação. O Augusto Galvão, que já é uma brisa, né? Uma loucura. Diego Tardelli, que é uma resposta extremamente conveniente do mercado brasileiro. Batistão, que aí tudo bem, é ousado, é diferente. E o Velasquez, que é um pouco diferente também. Mas se a gente analisar as contratações em si, muitas foram caseiras, né? Marcos Guilherme, Camacho, jogadores que estavam lá por aqui. Pouca inovação. A gente não viu, por exemplo, o nome de jogadores como lateral lá do Independente, o Bustos, né? Que a gente falava tanto ser mencionado. Ou quem sabe até mesmo o meio-campista Dias, lá do Barcelona de Guayaquil. A gente não viu sequer esses nomes serem mencionados no Santos. E o Mazzucco, que a gente esperava ter essa criatividade, mostrou um trabalho muito calmo, muito parado, muito sumido. Em momentos que a gente precisava de uma voz mais representativa,
ele sumiu. Eu lembro que a notícia do Gazeta, da Gazeta, né, quando chegou o Mazuco, falava também que ele tinha um bom relacionamento com os jogadores. Mas a gente vê que dentro dos jogadores você tem aquele ímpeto, né? Aquela vontade, aquela relação, a gente sentiu um distanciamento, uma falta de comunicação entre futebol e de presidência. Isso é uma coisa preocupante. E em último ponto, a gente pode falar dos jogadores em si. Bom, para quem não sabe, teve uma reunião entre jogadores e diretoria na segunda-feira, entre lideranças, né? E coincidentemente, um dia depois, os dois relacionados ao futebol são mandados embora. É claro, eu não estou falando que foi por isso. Não estou falando, tá? Quem fala, o Prosa falou que... Não. Mas levanta a hipótese. Levanta a hipótese. Os jogadores podem bem ter falado pro Rueda falar, porque o Rueda se reuniu sem os dois, sem o Mazuco e sem o Jorge Andrade, com os jogadores. Os jogadores podem chegar pro Rueda e falar, não gostamos dele, sabe? Então, é possível. Eu acho que é uma mudança válida, né? Infelizmente, o Mazuco não fez um bom trabalho e dá razão para aqueles que falavam que ele é o cara que rebaixou o Paysandu, rebaixou o Vasco. Então, infelizmente, realmente o Mazuco tá fora. Jorge Andrade deixa o cargo de gerente do Santos. Jorge Andrade deixou o cargo de gerente do Santos. Ele foi contratado em 2019, né? Para a categoria de base. E aí depois ele assumiu o papel no lugar do William Tomás no ano passado, tá? Então não foi nem uma contratação do Rueda. E cara, vou ser bem sincero, diferente do Mazuco, que eu ainda sabia algumas coisas que ele faz, o Jorge Andrade eu não sei nada. Eu não vi o Jorge Andrade no clube, eu não vi entrevista desse cara, eu não vi ele tomando frente, eu não vi ele fazendo nada. Se a gente for pegar o trabalho dele de base, foi pífio, né? Pífio. O Santos não foi bem quando ele estava na base. E agora no profissional também não tá indo bem. Então é um cara que realmente também não fez um grande trabalho, né? Então, tudo bem. Outro que tá indo embora, que bom, né? Porque o trabalho dele, pelo menos pelo que a gente percebe, não foi bom. E pra acabar, Edu Dracena se despede do Palmeiras. Muito obrigado a todos. Né? Dracena se despediu do Palmeiras. Vai se assumir o trabalho agora de diretor do Santos, né? O homem forte do futebol do Santos. E ele falou que dificilmente ele permaneceria no Palmeiras por causa da troca de presidência. E ele falou, né? Hoje encerra um ciclo na Sociedade Esportiva Palmeiras, com muitos agradecimentos durante o período que joguei. Atletas, treinadores, membros de comissões técnicas, dirigentes e funcionários. Vale lembrar que no Palmeiras, galera, ele não era homem forte de futebol. Ele era assessor de momentos especiais, assessor de alguma coisa especiais, tá? Mas, assim, vamos lá, vamos falar um pouquinho do Dracena. Cara, o Dracena, basicamente, ele vai ser um cara diferente, né? Eu quero lembrar que muita gente tá... Duas coisas que eu não quero que vocês caiam, tá? Primeiro, que o Dracena veio por amor. Nossa, incrível. Não, ele mesmo fala. Dificilmente eu ficaria por causa da nova diretoria. Segundo, o Dracena, ele viu que é um cargo diferente do que ele tinha de maior importância. Então, lembrem disso, tá? Não é por amor. Pode até ser. Mas ele tem motivos racionais para vir pro Santos. Segundo ponto, galera. O Dracena vai ser a solução. Porque ele é boleiro. Para com esse discurso. O Renato era super boleiro, super identificado com o Santos. Quando assumiu um cargo muito parecido, foi péssimo. Péssimo, sumido. 10 vezes pior que o Mazuco. Então assim, calma, tranquilidade, vamos ver o que o Dracena vai fazer. Ele já tem muito mais experiência que o Renato, quando assumiu, tá? Muito mais. Então assim, a gente tem que ver como é que vai ser o trabalho do Dracena aqui. Eu espero que seja bom. Espero muito que seja bom. Mas, vamos com calma. E pra acabar, é claro, contando a notícia do pré-contrato. Porque o Santos tinha 2 jogadores com pré-contrato, vocês lembram disso? E vamos lá, o primeiro deles é esse. O Santos tem acordo com o zagueiro Eduardo Bauerman, do América Mineiro. O Santos tem encaminhado o pré-acordo com o zagueiro Eduardo Bauerman, tá? Informação divulgada pelo All Sport. Atleta de 25 anos é um dos destaques do Coelho. E que realiza um bom campeonato na Série A. No momento, o time é 10º colocado com 35 pontos, tá? Ele tá indo bem. E aí eu vou mostrar algumas informações do Bauerman. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre o Bauerman. Vou improvisar, né? Cara, por mais que não seja um craque, a torcida esperasse um Cano, um Benítez, alguma coisa assim, o Bauerman não é ruim, tá? O Bauerman hoje tem um valor acumulado de 500 mil euros, não é um valor ruim, tá? Tem uma assistência do campeonato, 25 jogos, joga na zaga pelos dois lados. Ele foi formado no Internacional, depois foi pro Figueirense, pro Paraná e agora se consolidou no América Mineiro. Tem 25 anos apenas, é um zagueiro novo. E a gente pega os números dele, né? Eu peguei um comparativo rapidinho com o Luan Pérez, né? O Luan Pérez ano passado, claro, no Santos. E cara, vamos lá, 25 jogos, o Luan Pérez jogou 29, 27 de titular, né? Vamos lá, o Luan Pérez tinha 2 assistências, o Eduardo uma. O Luan Pérez não tinha gols, o Eduardo também não.
O Luan Pérez tinha uma grande chance criada, o Eduardo Bauerman, uma. Se a gente for pegar, o Luan Pérez tinha um passe-chave 0.2 pro jogo, né? 0.2 pro jogo 2, né? Na curação por bola, né? Passe pro jogo, basicamente, ele tem 34.1 acerto de 86, o Luan Pérez tinha 36, né? Muito próximo. Bola pro canto oposto, digamos assim, né? Cruzando, né? Não, desculpa, perdão. Bola no próprio campo, com aquele toque na zaga. O Eduardo Bauerman tem 21,9 toques na zaga, né? 91% de acerto. O Luan tinha 23, números próximos, né? Bolas pro lado oposto, quando você está no campo do adversário. O Eduardo Bauerman tem 12,3, 79%. O Luan Pérez, que era bem conhecido por isso, tem 12,8. É muito próximo o número. E 74% de acerteza, ou seja, o Eduardo até acertou um pouquinho mais percentualmente. Em bolas longas, que o Luan Pérez era bem conhecido, o Eduardo Bauerman tem 2,5 bolas longas por jogo, 53% de acerto. E o Luan tinha 3,2, com 46. Então, números muito próximos, tá? O Luan Pérez tinha de afastar a bola de chutão 5, o Eduardo 8. Então, chuta mais a bola, né? Interceptações por jogo, o Luan Pérez 1,6, Eduardo 1,5. Investidas, né? Tackles por jogo, vamos falar assim, não interceptações, roubadas de bola, interceptações, né? Não, interceptações não, acabei de falar errado. Divididas por jogo, perdão, agora lembrei a palavra. 1,4 do Eduardo, o Luan Pérez 1,5. Então percebe, posses ganha, né? 3 contra 4. Então assim, cara, números muito próximos, né? Muito próximos dos dois. E, cara, um bom zagueiro que vai mostrando um bom trabalho. Eu espero que faça um bom trabalho no Santos, tá bom? Discutir um pouco sobre os principais temas do dia. Amanhã tem o nosso pré-jogo bem cedo. Mudanças. Comenta aqui o que vocês acharam delas, tá bom? É isso, meus amigos. Muito obrigado. E agora eu fui.